Coreia do Norte e a Coreia do Sul se encontraram hoje depois de terem passado mais de 2 anos sem se comunicar. A reunião foi bem recebida pela comunidade internacional, que vê no encontro uma esperança para diminuir as tensões na região. Representantes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul se encontraram na Casa da Paz, que fica na parte ocupada pelo sul da zona desmilitarizada que divide os dois países. As discussões duraram até a noite. Pela manhã, os sul-coreanos propuseram falar sobre questões militares para reduzir as tensões na península e também sobre a possibilidade de permitir reuniões para encontros de famílias que ficaram divididas após a Guerra da Coreia. A Coreia do Norte concordou em enviar uma delegação para as Olimpíadas de Inverno que acontecem no Sul no mês que vem. Mas quando a Coreia do Sul propôs negociações de paz para desnuclearizar a península, o representante do Norte protestou. O chefe do Comitê pela Reunificação da Coreia do Norte disse que essa questão não será discutida durante as negociações entre os dois países e que as armas estratégicas do país, incluindo a bomba atômica, a bomba de hidrogênio e os mísseis balísticos intercontinentais, têm como alvo os Estados Unidos e não os irmãos coreanos. Antes da reunião, o presidente sul-coreano havia convencido os norte-americanos de adiar exercícios militares conjuntos entre os dois países para depois dos Jogos Olímpicos. Ao final da reunião, tanto Coreia do Sul quanto Coreia do Norte concordaram em continuar negociando para evitar acidentes que possam gerar mais conflito. Esta sul-coreana diz que acha que o encontro de hoje é uma boa oportunidade de ganhos para os dois lados. Já este senhor acha que depois das negociações, as Olimpíadas de Inverno serão um sucesso. O Ministério das Relações Exteriores da China recebeu bem as conversas e disse esperar que elas possam ser um bom começo para diminuir as tensões na região. Começou a valer hoje na Austrália a lei que autoriza o casamento gay. Dezenas de casais só esperaram as badaladas da meia-noite para oficializar a união. A Austrália é o 26º país do mundo a aceitar o casamento homossexual. Esta mulher disse que é uma questão de igualdade, de finalmente poder viver de forma legal no país. Esta outra afirmou estar feliz porque sua filhinha de 1 ano agora vai crescer num país que reconhece a união dela. O parlamento australiano votou pela legalização do casamento gay em dezembro, depois que uma pesquisa feita pelo Correio mostrou que grande parte da população aprovava essas uniões. Pelo menos 29 pessoas morreram na passagem do ciclone Ava por Madagascar. Essa ilha fica na costa sudeste da África. O Ava atingiu Madagascar neste fim de semana, com ventos entre 140 e 190 quilômetros por hora. Mais de 13 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e 16 mil alunos estão sem aulas até quinta-feira por causa de inundações e do risco de deslizamentos de terra. Ainda na África, moradores de Ain Sefra, no norte da Argélia, puderam curtir um espetáculo raro: neve no deserto do Saara, o mais quente do mundo. Uma onda de frio atingiu a região neste domingo, colorindo de branco os montes em torno da cidade. Durante o dia, a neve derreteu. Nos Alpes italianos, tempestades de neve deixaram vilarejos e estações de esqui isolados. A polícia bloqueou as estradas que levam a Cervinia e a Sestriere por causa do risco de avalanches. Também no norte da Espanha, fortes nevascas causaram problemas de transporte e deixaram 13 mil alunos sem aula. Nos Estados Unidos, uma cena pouco comum aconteceu na Carolina do Norte. Jacarés tiveram que fazer buracos num lago congelado para poder respirar. Eles também são vítimas de um frio brutal que atinge a costa leste do país. As fortes chuvas em várias cidades do país trazem um risco extra para os motoristas: não conseguir frear por causa das lâminas d'água. E a melhor forma de enfrentar esse perigo é agindo contra o nosso próprio instinto.
Sabe quando o carro passa pelo asfalto molhado e por alguns segundos ele parece deslizar sem que você tenha controle? Isso se chama aquaplanagem. Isso acontece porque o pneu perde atrito com a pista. E se você frear, o carro pode rodar, com grave risco de acidente. Quem pega o carro em dia de chuva sente a diferença. É ruim a visibilidade, a pista fica muito molhada, tem que ter mais atenção, né? Manuel é motorista de caminhão e sabe como é difícil frear numa situação de chuva. Se for depender só do freio, não para. É muito complicado, muita atenção. Jussara já sentiu que iria perder o controle na pista e teve que se segurar. Tem muitas poças d'água, nossa, chega a deslizar. E olha que é um carro grande, hein? Todo mundo sente diferença na hora de dirigir em dia de chuva e eu também. E o risco de acidente é maior. Para descobrir o que fazer caso o carro passe por uma lâmina d'água num dia desses, a gente veio conversar com um especialista em segurança viária. Um cuidado prévio é manter o pneu em boas condições, sem desgaste, para que o atrito com a pista seja possível. Você sabia que o pneu tem data de validade? Pois é, e ela precisa ser respeitada, senão a borracha resseca. Quando você não tem borracha no pneu, o escoamento de água é menor, o que faz com que o pneu possa, em qualquer lâmina, ou até em lâminas pequenas, possa fazer com que o carro sofra com a planagem, né? Mas na hora em que você estiver dirigindo e sentir que passa pelo risco de aquaplanagem, só existe uma coisa a fazer. Nunca pisar no freio, aguardar a passagem por essa lâmina d'água e depois você atua ou freando ou diminuindo a velocidade, dependendo do controle que você tiver. Mas o ideal é que em cima dessa lâmina nunca pise no freio. Daqui a pouco você vai ver que a maior crise hídrica da história de Brasília fez o governo local já planejar o uso do volume morto do principal reservatório da região. E a gente quer saber, você se preocupa com a situação da água no mundo? Muito, principalmente porque é um material natural que está em escassez. Até no Brasil, que é um dos países que tem mais água, a gente sabe que essa quantidade é bem limitada. Às vezes até as pessoas mesmo que têm a possibilidade de cuidar da água não cuida, que você vê muita água destruída por aí. É assim, tipo, quebra um cano e eles deixam lá, dias e dias. Isso aí faz falta, né? No futuro vai fazer falta, né? Pelo Facebook, Aline Souto, do Recife, respondeu: me preocupo demais. A água é fundamental para todas as espécies do planeta, mas avançam a contaminação dos mananciais e a destruição de ecossistemas. E pela nossa transmissão ao vivo no Facebook, Luan de Pereira, de Belém do Pará, disse: preocupo-me sim. Aqui na minha região, água tem em abundância, mas eu faço a minha parte no consumo correto e responsável. Sempre falta água com muita frequência, seja no centro ou na periferia. Participe das nossas perguntas do dia no Twitter. Vai lá no Repórter Brasil e segue a gente. A seguir, você vai ver como é o processo de tratamento da água até ela chegar às nossas torneiras, na primeira reportagem da série Água, um Bem Precioso. E ainda, uma pesquisa mostra que a maioria das crianças prefere brincadeiras ao ar livre. Voltamos em 2 minutos.